Fala galera, chegando com mais um vídeo aqui no canal do Léo no Geral e hoje, claro, torcedor do Cruzeiro não poderia estar mais feliz nesse domingo de Dia das Mães. Virada sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro e agora há pouco o Sada Cruzeiro derrotou o Campinas por 3-0 e conquistou o seu 10º título na história da Superliga Masculina. Eu vou falar sobre esses dois assuntos, primeiro o futebol, depois o vôlei, mas antes disso eu preciso da sua ajuda, meu amigo, minha amiga. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal. O canal ainda é pequeno, precisa de mais inscritos, precisa ter uma audiência cada vez maior. Então também ative o seu sininho aí embaixo das notificações, para assim que eu publicar todos os vídeos, você ficar ligado aí, já corre aqui para a gente bater um papo. Bom, pessoal, sobre o futebol, vamos lá. O Cruzeiro fez uma atuação muito boa em Salvador, foi dominante do início ao fim do jogo contra o Bahia, saiu atrás do marcador numa falha do Fabrício Bruno, originada por um erro do Matheus Pereira no meio-campo. Foi muito mal ali o zagueiro do Cruzeiro, fez de fato o pênalti no William José. Naquele momento o Cruzeiro já era melhor do que o Bahia. O Bahia foi piorando ao longo do jogo, ali ele não estava tão mal, mas o Cruzeiro já era superior na partida quando o Bahia abriu o placar de pênalti com o Luciano Juba. Mesmo assim, o Cruzeiro não se desesperou, foi ditando o ritmo do meio-campo, principalmente com o Gerson, que fez mais uma partidaça, está na melhor fase desde que chegou ao Cruzeiro. Aí depois, com a qualidade de um time que sabe tocar a bola, que sabe o que fazer com essa bola, com essa posse, o Cruzeiro virou, primeiro com o Cauã Moraes, que se ele tiver improvisado na lateral esquerda é sinônimo de gol. Já tinha acontecido isso na goleada contra o Vitória na estreia do Arthur Jorge no Mineirão e ontem em Salvador mais uma vez ocupando a vaga do Kaique, e o Cauã Moraes fez mais um bom jogo e coroado com esse gol de empate. Depois, mais uma vez com o crivo, né, com a estrela do técnico Arthur Jorge, o Cruzeiro virou o jogo. Isso porque o Matheus Henrique foi substituído com uma pancada ali na região do peito, que merecia até ser expulso o Everaldo, mas a arbitragem tem uma, como é que eu posso dizer, tem uma preguiça com o Cruzeiro, né? Tudo pro adversário pode. Com o Cruzeiro, para ser expulso, o cara tem que sair de camburão. Nunca vi tamanha discrepância, falta de critério da arbitragem com o Cruzeiro. Matheus Henrique foi substituído e entrou no intervalo o Kaique Kenji, que mudaria os rumos do jogo. Fez o gol, num baita lance de personalidade. Ele costuma jogar pela esquerda tanto na base quanto no profissional. Ontem entrou na direita, deu uma linda pedalada em cima do Juba, entortou o marcador e de canhota, que não é sua perna dominante, fez o gol da vitória do Cruzeiro. Antes disso, já tinha criado uma ótima jogada também pela direita, quando cruzou para o Matheus Pereira, quase que ele, o camisa 10, virou o jogo naquele momento. Mas o Cruzeiro foi dominante, mereceu os 3 pontos na Fonte Nova e, sem dúvidas, o Cruzeiro chegou a 5 jogos sem perder como visitante, já é a sua maior marca na temporada, mas mais do que isso, o Cruzeiro ganhou 5 posições de forma provisória, respirou na tabela. O Cruzeiro estava muito próximo da zona de rebaixamento, estava ali a 2 pontos do Santos e do Corinthians, e agora chega a 19, abre uma gordura, 5 pontos ali para os times que estão dentro do Z4, e agora começa a pensar no Goiás pela Copa do Brasil, um jogo importantíssimo também no meio de semana. O torcedor do Cruzeiro tem que fazer a sua parte, lotar o Mineirão, aproveitar esse embalo aí, porque o time jogou muito bem contra o Bahia e, assim como em 2025, virou o seu jogo na Fonte Nova com muitos méritos. O Cruzeiro ontem jogou melhor do que o Cruzeiro no ano passado, quando também mereceu vencer o Bahia e foi muito mais eficiente do que o seu adversário. O Bahia ficou completamente envolvido. E detalhe, o Cruzeiro tinha jogado de quarta para quinta no Chile, num frio danado, com 1 a menos. Então, assim, era muita coisa, né? Muitos aspectos ali ajudaram o Bahia durante a semana, que teve o tempo todo para treinar, fazer ajustes, enfim, e foi engolido física e taticamente pelo Cruzeiro de forma surpreendente. O Arthur Jorge também queria destacar a partida do Sinisterra, postou no colombiano, primeira vez que ele foi titular na temporada, e o Sinisterra foi muito bem também. De forma geral, o time do Cruzeiro regulou muito bem na Fonte Nova e, reforço, mereceu vencer
em Salvador. Agora sobre o vôlei. Falar do Sada Cruzeiro é chover no molhado. Esse time não se cansa de fazer história, de colocar medalha de ouro no peito e de disparar, ficar quebrando todos os recordes. É uma coisa impressionante. 60 títulos do Sada Cruzeiro desde a temporada 2010. Uma coisa impressionante. Em 15 anos, né? O Sada Cruzeiro conquistou 60 títulos. É impressionante. 10 títulos de Superliga, cada vez mais isolado aí no ranking dos títulos brasileiros. E vamos destacar aqui hoje vários jogadores desse time. O Lucão, quando chegou ao Sada Cruzeiro, estava desacreditado no projeto do próprio Campinas. Nas últimas 2 temporadas, não só foi campeão pelo Sada Cruzeiro, como foi o MVP da Superliga, foi eleito o melhor jogador aos 40 anos, está jogando demais o menino velho Lucão. O Penkoski é um monstro, o cara vira todas as bolas, não sente pressão nenhuma. O Wallace, campeão olímpico no banco, tudo bem que o Wallace já está no fim de carreira, sofreu com uma grave lesão também recentemente, mas o Penkoski justificou a sua titularidade durante a temporada inteira e foi assim impressionante na final contra o Campinas. A diferença dele para o Bruno Lima, ótimo ponteiro argentino do Campinas, foi gigantesca na pontuação, no rendimento, na confiança. Hoje também achei que o bloqueio do Cruzeiro funcionou demais, principalmente no primeiro set, algo que não vinha acontecendo nos jogos grandes da temporada, especialmente nos confrontos diretos contra o Campinas. O Cruzeiro tinha muita dificuldade no bloqueio, enquanto o seu adversário bloqueava demais. O Judson é um cara que nos últimos anos tem se destacado no bloqueio, mas hoje o Campinas não jogou bem. O primeiro set foi um atropelo, né? Mais de 10 pontos de diferença numa parcial de 25. Aí a gente já consegue ver a discrepância de atuação de um time para o outro. No segundo set, o Cruzeiro errou demais no saque, deixou o Campinas crescer um pouco no jogo, que melhorou um pouco também a sua recepção, mas o Cruzeiro conseguiu confirmar ali no final com um ponto de contra-ataque, outro também explorando o bloqueio, né? Um bloqueio muito alto do time do Campinas. Adriano, Judson, muito pesado, Bruno Lima. Então o time do Campinas é muito forte nesse bloqueio, não foi na final, como eu disse. Então o Sada Cruzeiro soube aproveitar. E as escolhas do Felipe Ferraz deram muito certo. Ele resolveu bancar o Douglas Souza na sua despedida pelo Sada Cruzeiro. E o William, tão criticado pela torcida de forma merecida durante a temporada, é um ponteiro mais de preparação e não de definição das jogadas, foi excepcional na final, uma consistência impressionante no passe, assim como o líbero Ale Elias, que também é chovendo molhado, é o melhor líbero do nosso país, junto com o Mike, há muitas temporadas. Cruzeiro regulou bem no passe, tranquilo, confortável. Matheus Brasília escolheu bem as jogadas, e aí Rodriguinho, William, Lucão, Otávio, enfim, o time inteiro esteve bem. O Sada Cruzeiro nunca foi pior do que o Campinas durante o jogo, e mais uma vez derrota o seu adversário na final. Pelo segundo ano consecutivo dentro do ginásio do Ibirapuera, e pela terceira vez em 3 finais contra o Campinas de Superliga. O Sada Cruzeiro venceu as 3, a primeira foi lá na temporada 2015-2016, no ano passado, e agora mais essa temporada. O Sada Cruzeiro no topo do vôlei brasileiro, e agora vai se reforçar, tem um elenco mais forte, com mais definidores na próxima temporada. Depois eu gravo um vídeo sobre isso também. Sada Cruzeiro não se cansa de fazer história, 60 títulos, sendo 10 da Superliga, e o torcedor do Cruzeiro tá rindo de orelha a orelha hoje nesse Dia das Mães, com a vitória no futebol e vitória também no vôlei. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje neste domingão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí e deixe aqui nos comentários, tanto do vôlei quanto do masculino, do futebol masculino, o que você achou das atuações do Cruzeiro. Tamo junto e até domingo que vem.